eu quero falar sobre Jesus nessa noite de Santa Ceia. Deus me levou a um texto e eu procurei desenvolver esse texto e preparar esse texto. Falar de Jesus, na verdade, é assim. Basta dizer, falar sobre Jesus é muito fácil, não é mesmo? Mas para guisa de compreensão, eu quero colocar a nossa meditação num trilho, eu quero colocar a nossa meditação dentro de um pensamento humano lógico. E eu quero falar dos milagres que Jesus fez imediatamente após a sua morte. O corpo de Jesus ainda estava pregado lá na cruz. O corpo de Jesus ainda estava na cruz, mas ele já não estava mais ali. Ele estava num outro lugar, não é? Aí livre do seu corpo, porque o corpo de Jesus é algo assim que nós temos que pensar muito, não é mesmo? Porque até isso para ele era algo difícil, era algo complicado. Imagina esse Deus eterno, esse Deus poderoso, esse Deus onipresente, não é? Onipresente, se submeter a ficar por 9 meses num ventre materno, e depois desses 9 meses ele nasce, e depois 33 anos dentro de um corpo. Isso é de uma certa forma, para esse Jesus, para esse Deus, é um aprisionamento, não é mesmo? Então, ele fez milagres, mesmo estando aprisionado ao seu corpo, ligado ao seu corpo. Mas eu quero falar dos milagres, dos primeiros milagres, irmão Leonardo, que ele fez logo que ele se desvencilhou do seu corpo, aquele corpo que o limitava. E aí, às vezes, sabe, irmãos, eu não sei se isso acontece com outros pregadores, talvez não, quem sabe é o meu caso, que estou ainda desenvolvendo, eu fico, será que é isso mesmo, Senhor? Será que isso não é assim algo meio que da minha cabeça? Mas aí veio aqui o irmão, o pastor Wellington, e falou do rasgar do véu, rapaz. Não, Jesus, aí não, aí é certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Para basear a nossa prédica na Bíblia Sagrada, se você quiser abrir a Bíblia, está lá em Mateus 27, 50 a 53. Então esse vai ser o nosso trilho, não é? Os milagres que Jesus fez logo depois da sua morte. Vamos ver isso? Porque é algo muito espiritual, irmãos. É claro que existe Dr. Lloyd Jones, um grande comentarista bíblico. Ele diz que os milagres, eles são e servem como uma parábola. Existe o fato histórico. Jesus ressuscitou a Lázaro. É um fato histórico. Mas por trás desse fato histórico, o que interessa mesmo é o que está por trás. É o que quer dizer nas entrelinhas, que nós temos, como estudiosos da Bíblia, cavar e como um arqueólogo, não é mesmo? Ir limpando, tirando a terra, o excesso, para nós descobrir o que é que tem ali atrás. Não é? Então, um milagre, ele é uma parábola ensinadora, ele é uma história que ensina, ele é uma parábola. E aqui, irmãos, existe o momento histórico, o momento da morte de Jesus, mas por trás disso, e é isso que eu quero pegar, e é isso que nos edifica, e é isso que nos fortalece, e essa é a diferença dos milagres de Cristo, dos milagres bíblicos, para uma outra coisa qualquer aí fora, um ato de magia, ou até mesmo um milagre satânico. Amém?
Muito bem. Mateus 27, 50 a 53 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Olha aqui para mim, não é o nosso tema, mas aqui você vê que ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Jesus foi levado à cruz, crucificaram Jesus, mas Jesus rende o espírito. Ele mesmo diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ninguém matou Jesus. Ele entregou-se por nós. Não é o nosso tema, mas só para deixar claro essa questão, não é? Ele clamou com grande voz e rendeu o espírito. E imediatamente, não é? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressuscitação dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Eu gosto de frisar o "e", porque cada um desse é uma questão separada. Muito embora eles estão numa sequência, mas cada um deles é algo distinto um do outro. Não é? Eu aprendi isso com o pastor Antônio Gilberto. Tem gente que faz aquela questão de tricotomia e a dicotomia. Não é? Eles dizem que a alma e o espírito é tudo a mesma coisa. E o corpo é que é separado. Então é a dicotomia. Mas Paulo deixa isso sem dúvida quando ele fala que e o teu corpo, e a tua alma, e o teu espírito. Esse "e" separa, "e" aqui é no português, mas no português correto é "e". E o espírito, e a alma, e o corpo. São três tomos completamente distintos. Ensino da palavra de Deus. Você não vem quinta, então tem que usar umas fagulhas para nós ir inculcando Bíblia a tempo e a fora de tempo. Amados, a morte de Jesus Cristo, ela é como que um sol. Não é? O sol e o astro maior, o momento maior, e é o milagre maior, não é? Podemos dizer assim, o acontecimento maior, a morte de Jesus Cristo. E ao redor desse momento maior, nós temos os planetas, não é? Os satélites, que seriam assim os milagres que decorrem disso. Na verdade, a morte ofusca, não é mesmo? Os demais. Mas como nós já não é o meu assunto direto aqui falar sobre a morte, eu quero me ater nos planetas, nos satélites, que são esses acontecimentos que aconteceram ao redor da morte de Jesus. E quais são esses sinais, não é? Eu gosto de chamar de sinais porque eles apontam para alguma questão. Exatamente isso, o rasgar do véu, o romper-se do véu, de cima a baixo, não é mesmo? A questão do terremoto que aconteceu, do tremor de terra, a questão de as pedras se estouraram, se romperam as pedras, quebraram-se as pedras, a abertura dos sepulcros, o ressurgimento dessas pessoas que morreram, não é mesmo? E aí então o entrar deles na cidade santa. São o que eu diria assim, o que eu chamaria a guisa de introdução e também de a apresentação do ponto, não é mesmo? Como os satélites, os planetas que estão ao redor dessa grandiosa questão que é a morte de Jesus. E eu quero assim, de uma forma rápida, passar cada um deles, porque eu quero chegar num último que nós não lemos. O último, um outro milagre, que foi ainda com o corpo de Cristo lá na cruz, que aconteceu. Você, com certeza, deve saber de qual que eu estou me referindo, mas pode ter alguém aqui que não é muito familiarizado. Eu quero deixar no suspense, para que você fique até no final. Muito bem, vamos nos referir ao primeiro milagre. O rasgar
do véu. Lá no deserto ainda, Deus determina a Moisés que colocasse lá no lugar, no tabernáculo, não é mesmo? Ele fizesse um véu. Os historiadores, Flávio José, Tertuliano, eles dizem que esse véu, irmãos, ele tinha 1 palmo de espessura. Era algo tremendo. E quando Jesus... E esse véu, ele estava como essa cortina que nós temos aqui, não é mesmo? Para o lado de lá estava o lugar santo e para o lado de cá estava o santo dos santos. Nesse lugar santo dos santos, nós tínhamos a arca, não é, com o propiciatório, e dentro da arca a vara de Arão, as tábuas da lei e também uma bacia com o maná. A tampa desse propiciatório, a tampa da arca, que nós chamamos de propiciatório. Tudo aquilo ali aponta para Jesus e tal. Estava guardado, escondido, podemos dizer assim, não é mesmo? Escondido sobre esse véu. Esse véu fechava uma vez por ano. Uma vez a cada ano entrava uma pessoa somente ali dentro. E mesmo assim, para ele entrar ali dentro, ele pegava aquele incensário, não é mesmo? Enfiava a mão para dentro da cortina com aquele incensário e balançava aquele incensário para encher o ambiente de fumaça. Aquela fumaça, aquele incenso, aquela fumaça. E aí então, para que ele não pudesse olhar com detimento em algumas questões, não é mesmo? Que a visão dele não era uma visão nítida. E aí então ele ia lá e fazia os sacrifícios pelo pecado da nação. Uma vez por ano. Aquilo tudo ficava guardado. E aí então diz que a glória do Senhor descia sobre aquela arca. E ali Deus falava com Moisés. Deus se manifestava quando o Shekinah de Deus descia. Então era a presença de Deus. Aquela arca representava a presença de Deus. O próprio Deus. E aquilo estava escondido por esse véu. Então, o próprio Deus estava guardado. Agora, o que eu quero trazer à tona sobre essa questão do romper o véu? A primeira questão que nós temos que entender sobre essa questão do romper do véu, eu quero chamar a tua atenção para isso. Volta para a cruz, lá está Jesus Cristo pregado ainda com vida. E a Bíblia diz que ele dá um brado alto e entrega o Espírito. Então, olhe bem. Ele entrega o Espírito. O versículo seguinte diz assim: e eis que. Que coisa interessante isso, não é? E eis que. Ou seja, imediatamente. Aquilo me chamou a atenção. Sabe? Imagina, irmãos, que... Imagina que um filho, um parente, alguém da tua casa, o esposo, ele sai e fica um período fora de casa. Fica um período fora de casa. E aí então, quando ele chega em casa, ficou um mês fora. Irmã Ana Cláudia e o evangelista irmão Jardel. Vamos pegar esse casal bonito ali. O Jardel sai de casa, fica viajando um mês, foi fazer missão. Um mês. E aí... dentro de 30 dias, o Jardel volta para casa. E aí está lá a irmã Ana Cláudia, esperando o Jardel. E quando o Jardel entra dentro de casa, já que é uma história, não é? Ele procura o cachorrinho de estimação. Oi, queridinho, como é que está? Sentiu saudade do pai? O que isso aponta? Não é? Por que eu estou trazendo essa história para exemplificar? Porque Jesus, ele deixou a glória, deixou o trono do Pai, deixou a companhia do Pai, algo que nós não conseguimos entender, eu entendo pela fé, deixou, sabe, o lado do Pai e veio à terra e ficou aqui 33 anos. Aí quando ele se vê livre para voltar para o Pai, a primeira coisa, que não é humanamente falando, não, eu quero voltar para o Pai. Eu quero dar um abraço no Pai. Eu quero sentir o afago do Pai. Eu quero olhar para o Pai de novo.
Eu quero dizer, Pai, eu consegui. Pai, eu fiz. Pai... Não. A primeira coisa que Jesus fez, eu preciso estar lá no templo. É claro que daí já numa outra esfera, numa outra dimensão, num outro momento, naquele momento de glória que ele tinha antes, ele voltou com tudo que ele tinha direito, ele tomou todo o seu poder, ele tomou toda a sua glória, ele torna a ter a onipresença, enfim, mas ele, para que nós entendamos, a primeira coisa que ele fez foi rasgar o véu. Preciso tirar. Eu entendo, irmãos, de que o plano de Deus, o tratado de Deus, o acordo de Deus. Olha, meu filho, você vai, você fica, e você faz, e você fica 30 anos, e você morre. A primeira coisa depois de morrer, você vai lá e rasga aquele véu. Você bota aquele véu no chão. Como disse o irmão, tora aquele véu. Tora aquele véu, atora aquele véu, rasga o véu de cima e embaixo. Por quê? Porque eu não aguento. Eu vejo aqui, sabe o quê? A ânsia de Deus, o desejo de Deus. Eu vejo o desejo de Deus de voltar a ter a comunhão com aquilo que Ele criou, com a coroa da sua criação. O desejo de Deus, irmãos. 33 anos fora, 33 anos aprisionado por alguma situação, limitado. A primeira coisa que ele faz quando ele adquire novamente toda a sua glória, todo o seu poder, em vez de ele voltar ao céu, em vez de ele ser adorado nos céus, não. Primeiro eu vou lá no templo e eu vou derrubar aquilo que separa. Aquilo que separa o homem de Deus, aquilo que divide, aquilo que coloca, aquilo que distancia o homem de Deus. Eu quero ir lá e eu quero colocar aquilo por terra. Eu quero acabar com essa separação. Que coisa grande. Que coisa grande, irmãos. Esse rasgar do véu. Importante também notar, irmãos, antes de nós entrar no que mesmo significa essa questão da separação do véu. Importante também notar de que, para Deus, o que separava o homem de Deus era o véu. E nós sabemos que tinha muitas outras coisas dentro naquele tabernáculo. Só que Deus mexeu só no véu. Só no véu. Algo que Deus colocou que separava o homem dele. Foi Deus quem disse para Moisés, faze o véu e coloca o véu lá. E quando Deus, em Jesus Cristo, quando ele cumpre a sua missão e ele reconcilia o homem com Deus, a única coisa que ele tira é o véu. Ele não tira mais nada. As demais questões permanecem lá. Existe ainda o portão, aquele portão aponta para Jesus. Existe ainda o altar. O que impedia mesmo, o que Deus colocou, o bloqueio que Deus colocou, o único bloqueio que eu entendo que Deus tinha colocado para que eu e você fôssemos separados dele, Deus removeu. O altar está ainda lá. Espiritualmente falando, tem altar ainda, viu? Tem altar. Ainda tem a bacia. Está lá ainda. Está lá ainda. O que incomodava Deus, o que me separava de Deus, era o véu. E o véu ele removeu. O que isso aponta para nós? O que isso quer dizer para nós? Amado, deixa eu ser bem categórico aqui. Não me venha com churumelas. Não me venha com nhenhenhê. Nada mais pode me separar desse Deus. Não me venha com o teu emprego, não me venha com a tua incapacidade, não me venha com a tua falta de recursos, não me venha com a tua dorzinha de cabeça. O que te separava de Deus foi movido. O que Deus impedia, o que Deus tinha que impedisse a nossa presença, a nossa presença na presença dele, Deus tirou.
Nada mais. Não existe, não pode existir nada mais que me impeça de ir à presença desse Deus. Essas questões que nós colocamos, irmãos, pastor, e eu ouço isso demais, estou trabalhando muito, não tem tempo, isso é churumela, isso é como diz lá o profeta, se não me escapa, é o profeta Isaías, são trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Sabe o que é esse trapos de imundícia? Panos de menstruação. Coisa nojenta. É nojento, irmãos, quando nós apresentamos uma desculpa diante de Deus pelo fato de nós que está impedindo eu. Não tem mais nada que me impede. O que tinha de impedimento, o que tinha de empecilho, Deus tirou. O caminho está livre. Nada pode te impedir. Como disse hoje de manhã aqui a irmã Rosângela, no serviço dela, lá no banheiro dela, fecha o bacio. E se quiser com o bacio aberto, também pode ser. Eu vou na presença desse Deus, dentro de um banheiro com o bacio aberto. Eu tenho capacidade de chegar diante desse Deus. E hoje, irmãos, nós estamos cheios de nhenhenhé. Nós estamos cheios de dodói. Nós estamos cheios de razão. Porque o pastor isso, porque o grupo de louvor aquilo, porque a igreja isso, porque lá fala muito disso, porque lá fala muito daquilo. Irmão, é tudo coisa tua. São véus que você cria. São véus que você levanta. São desculpas que eu e você nos colocamos aí para nós nos escondermos da verdade. Eu não quero. Eu não preciso. Nós estamos dizendo exatamente isso. Eu não preciso da presença desse Deus. Eu não preciso estar na presença dele. Eu sei o que é que eu quero. São desculpas nossas. Que eu e você temos que tirar. Aqui vem uma questão, uma ilustração muito importante. Quando Jesus estava para ressuscitar Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Mas o que separava o Lázaro, o que impedia o Lázaro de sair de dentro da caverna, da gruta, da sepultura do Lázaro, tira essa pedra. Tira a pedra aí. Não, Senhor, mas tira a pedra. O que você pode fazer, você tem que fazer. O impossível eu já fiz. Rasgar o véu de cima a baixo, eu já rasguei. Tira a pedra, remove a pedra. Remove a pedra. Para que você volte, para que você tenha acesso à presença do Deus dos deuses. Rasgou-se o véu, de cima a baixo. Esse foi o primeiro milagre, depois de morto. E esse milagre, irmãos, sabe, ele tem e eu quero fazer um link com esse primeiro milagre, com o primeiro milagre em vida, Lemuel. Você lembra o primeiro milagre em vida que Jesus fez dentro do corpo dele? Você lembra? Caná da Galileia. Por que eu quero fazer esse link? Por que eu quero fazer uma comparação? Porque tem um ditado que diz, muito bem dito, de que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão que fica. É a primeira impressão. Quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus está dando o tom. Jesus está dando a altura. Jesus está dizendo de como que as coisas vão acontecer. Como é que as coisas vão andar. Irmãos, e você sabe muito bem, todo mundo fala isso, e é uma verdade, transformou a água em vinho. Isso significa o quê? Que Jesus veio trazer o quê? Alegria. Para resumir numa palavra, eu não quero entrar muito nisso, porque eu tenho ainda alguns milagres. Jesus veio trazer alegria. A alegria da salvação. Irmão, imagina a alegria que Jesus trouxe quando ele encontra aquela mulher na porta da cidade, que era a cidade da viúva lá que trazia o filho, Naim. Uma mulher desesperada. Era um recurso, era a aposentadoria dela. Não tinha mais esposo, quem sabe morreu.
A única salvação dela era o filho. E o filho morre. Ela estava simplesmente desesperada. Irmão, a Bíblia não diz como é que você acha que Jesus Cristo deixou aquela mulher. Assim. Assim. Estou rindo à toa. Trouxe alegria. Jesus trouxe aquela alegria. Jesus traz alegria. Imagina como é que ficou o cego Bartimeu. Quando ele volta a ver, pulando de alegria. Rindo à toa. Não me interessa. Teve outro que ele... Olha, não sei o nome dele. Não sei como é que ele fez. O que eu sei é que agora eu estou vendo. Jesus deu o tom. Jesus veio trazer alegria. Agora, fazendo um link dessa alegria do primeiro milagre em vida para o primeiro milagre depois da morte, o que é que Jesus veio trazer? Qual é a impressão que ele fica? Qual é a impressão que ele quer dar? Olhe bem, quando Jesus estava em Caná, ele tinha que estar lá. Ele, sabe, se o cego não tivesse naquele momento ali, perdia. Se o Zaqueu não fizesse a procura, ele perdia, porque estava em vida. Mas agora não existe mais isso. Jesus está dizendo exatamente isso. O tom agora é o seguinte: eu agora não preciso mais estar lá. Se você pedir, se no teu coração você crer, se você falar com fé, as coisas vão acontecer. Sabe o que é que eu vim trazer? Eu vim trazer comunhão. Eu vim trazer novamente, eu vim te trazer para perto de Cristo. Eu vim te trazer a redenção. É o tom de Cristo. E nesses milagres que se seguem aqui, você vai ver que é exatamente isso. Com o rasgar do véu, o primeiro milagre que ele faz, ele está dizendo: agora não existe mais separação. Agora não existe mais distanciamento. Agora, onde você estiver, se você declarar com fé, ali mesmo eu vou estar. Ali mesmo eu vou declarar a bênção. Ali mesmo eu vou ser o teu Deus. Irmãos, o problema é de que nós não, sabe, uma palavra que me chama muito a atenção é quando Deus aparece a Abraão. Lá no capítulo, se não me escapa, 15 de Gênesis. Abraão diz assim, Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Pronto. Não precisa de mais. Aí, mas como assim? E aí então eu fui ver o que Deus está dizendo para Abraão. Irmãos, é tudo o que nós precisamos. Quando Deus diz para Abraão: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou El Shaddai. Irmã Ana Cláudia, eu sou El Shaddai. Essa palavra El Shaddai, irmãos, no centro dela, o Shad, significa seios com leite. Seios com leite. Mas, irmão, tudo o que uma criança quer e precisa, e eu sou irmão de 13. Eu vi, irmãos, os meus irmãos mais novos, banguela, careca, descalço, chorando, sujo às vezes. E a minha mãe, eu acho que aqueles seios nunca pararam de gerar leite, porque foi uma coisa estupenda. Hein, Samuel? Foi uma coisa incrível aquilo, irmãos. Aí ela sentava numa cadeira que ela tinha, tadinha da minha mãe. Vocês não riem dos seios da minha mãe, viu? E ela abria aquelas pernas com aquelas saias de malha e fazia uma cova e jogava a criança ali dentro. Eu sei o que ele quer. Tirava
aquele galão e meio de leite. Jogava. Irmãos, não tinha dor de ouvido, não tinha cansaço, não tinha pezinho machucado, não tinha nada. O seio com leite fazia aquela criança dormir. E ele fazia assim. No outro. Não é, Samuel? Aqui meu irmão que não deixa mentir. Eu sou Abraão. Eu sou o teu seio com leite, Abraão. Tudo que você precisa, Abraão, é estar em comunhão comigo. É claro, aí para a criança é o leite, mas para mim hoje já não é mais leite. Eu quero um carrinho. Quem sabe outros, né, querem uma namorada. Hein, Felipe? Onde é que está o Felipe? Outros querem isso, o outro quer aquilo. Não quer mais? Tá bom então. Entendeu? Sabe? Ele conhece o que você precisa. Ele está dizendo assim, agora não tem mais separação. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Eu tenho o que você precisa. Eu sei o que você precisa. Eu tenho para você. O que é que preciso? Eu preciso de um emprego. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um toque restaurador. Eu preciso de algo que só tu tens, pois você está no lugar certo. Você está com o seio certo. Você está, agora você pode. Eu tenho para ti. Eu tenho para ti. É isso que é o tom, é essa que é a altura, esse que é a impressão que o primeiro milagre quer dizer. Separação nunca mais. Na verdade, Deus não se separa. Sou eu quem me distancio. Sou eu quem crio barreiras. Ele veio trazer isso. Ele veio trazer essa alegria. Ele veio trazer essas questões, irmãos. O milagre, enfim, querido. Eu quero passar para o segundo. Ele veio abrir os caminhos. Ele veio fazer tudo isso. Preciso pular, porque eu quero passar para o segundo milagre. E a terra tremeu. Ele rompe, ele entrega, olha que isso é tudo dentro assim de... Não sei se dá para contar o tempo, mas vamos dizer dentro do segundo. Primeiro segundo, o véu se rasga. O segundo segundo, a terra tremeu. Irmãos, aquilo que é inamovível. Palavra complicada, hein? Inamovível, aquilo que não balança, aquilo que não se move. Quando ele diz, Pai, está consumado, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ele rompe o véu, ele rasga, romper não é o certo, é rasgar, porque eu tenho a ideia de que eu quero destruir esse véu. Ele rasga o véu, e aí então acontece uma outra questão, a terra treme. Um terremoto, algo natural. O milagre, o extraordinário, está no momento em que a terra treme. Naquele momento, naquela hora, naquele momento que ele está lá pregado ainda, quem sabe o lado dele nem foi furado ainda. A terra treme. O que é isso? Porque tudo isso aqui vai apontar para o último milagre que eu estou deixando você aí no hang, para ficar bem... Qual é o ensino disso? Irmãos, e eu te peço em nome de Jesus, abre o teu coração, porque o que eu vou te dizer aqui é a verdade. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você creia nisso. A terra tremer. Olhe bem para isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Índia, hein? Milhares de deuses, estou certo, pastor? Milhões de deuses. Você já pensou? Milhões de deuses. Milhões. Quando você pensa, irmãos, naquele país, na Coreia do Norte, talvez não tenha tantos deuses, mas tem um diabo lá que vale por milhões. Quando você pensa, irmãos, no nosso querido, no nosso cartão postal brasileiro. Da onde que eu estou falando? Do Rio de Janeiro. Quando nós pensamos nisso,
O que você acha? O que você pensa? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chacoalhar com essa terra? Como é, sabe, isso aqui aponta para o espiritual. Como é que eu vou balançar essa terra? Como é que eu vou mudar a história dessa terra? Como é que eu vou causar um impacto nessa terra? Como é que eu vou causar um terremoto, um impacto? Como é que eu vou chacoalhar essa terra? Como é? Como é que eu vou sacudir com a China? Como é que eu vou sacudir com a África, com a Índia? Como é que eu vou sacudir, irmãos, com sistemas, o sistema? Como é que nós vamos sacudir com o sistema político do nosso amado Brasil? O que é que tem poder para chacoalhar o nosso Brasil? O poder político do Brasil, o poder administrativo do Brasil, as autoridades do nosso Brasil. Como sacudir? Esse é o tom. Esse é o tom. O Senhor veio dizer isso. A morte na cruz, o rasgar do véu é o tom. Porque lá ele sacudiu a terra. Na morte de Cristo Jesus, ele sacode a terra. Ele sacode, ele balança o poder maior daquela época, que era Roma. Ele balança. Esse é o tom. Ele já sacudiu e ainda sacudirá as grandes massas da humanidade. Ah, meu irmão, eu quero que você creia nisso. Porque se nós tivermos fé, e se a nossa perseverança, se nós tivermos perseverança para continuar com a pregação da palavra, é só uma questão de tempo. Se eu e você nos envolvermos, se eu e você tivermos uma adoração, um louvor santo, se eu e você tivermos uma palavra santa, uma palavra da cruz do Calvário, uma palavra que nasce lá na morte do meu Jesus, eu garanto para você, que nós sacudimos, que nós balançamos, que nós destruímos a base do poder do inferno. Qual é a dificuldade? Onde é que nós estamos pecando? Onde é que nós estamos errando? Amados, nós estamos inventando muita coisinha. E quando eu digo nós, é por uma questão de humildade. Porque aqui nós não inventamos. Aqui nós até aumentamos, mas nós não inventamos. Agora vamos ouvir o grupo desse. Agora vamos ouvir o grupo daquele. Agora vamos ouvir a coreografia daquela. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. Agora vamos para aquele outro. Agora vamos cantar parabéns. Agora vamos para aquilo. Bem, irmãos, a hora passou, mas nós temos ainda 10 minutos. Vamos para a palavra. Deixa eu te dizer uma questão com autoridade. A palavra está sendo estrangulada. O poder que balança, o poder que sacode, o poder que mexe com as bases do poder do inferno está sendo estrangulado. Está sendo diminuído. O que é que vai mudar? O que é que vai fazer a terra tremer? Irmãos, lá no Vale do Jequitinhonha, nós tínhamos uma missionária e nós ajudávamos ela daqui. O prefeito da cidade diz: água boa. Teve um divisor de águas. O antes da missionária Gladys e o depois da missionária Gladys. Boteco, lugares de prostituição, igrejas dos nossos amigos, aquela igreja da cruz. Aquela igreja fechou. O padre teve que sair da cidade. Por quê? Porque chegou alguém pregando a palavra. Aquela palavra que balança. Aquela palavra que sacode. Aquela palavra que quebra a base da estrutura infernal.
É o tom. É o tom. Se nós tivermos fé, se nós tivermos perseverança, sistemas magníficos, presos à televisão. Estou falando de tudo isso da televisão. Irmãos, o programa de rádio, querido, eu não ligo o rádio, porque tem uma rádio aí que é só pregação. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. É só dar umas, duas, de segunda e sexta. Tem a de sexta. O pastor, ele não está aqui, né? Segunda e sexta. Terça de quem é? Pois é, o pastor Valdir não está aqui, então ele não está sabendo. Mas ele está assistindo. Desculpa, pastor Valdir, no seu programa também pode. Mas é difícil, irmão. Complicado demais. Em vez de nós confrontarmos os sistemas, nós damos a mão pelo sistema. Presos pelo inferno, eles terão que se render diante do que se chama a nova doutrina da cruz. Que, aliás, de nova não tem nada. Desde a fundação. É mais antigo do que o mundo. É por isso que é bom. É por isso que é eficaz. Antes que o pecado fosse inventado, já tinha o antídoto para ele. Aquilo que quebra a base, aquilo que desmonta o sistema. Parece impossível que a simples, sabe, é algo tão fácil, é algo tão sistemático, é algo tão simples, tal, que às vezes nós não cremos nisso. Parece impossível que a simples pregação de Cristo possa fazer isso, não é certo? É devido tal que certos homens buscam aí, sabe, deixam a palavra e vai pregar anjo. Ora, se eu tiro a palavra, o que é que eu vou colocar no lugar da palavra? Senhor, para onde eu vou? Se tu tens a palavra da vida, se tu tens a palavra que sacode o inferno, terremoto, balançou a terra. Vamos para o terceiro. As rochas se partiram. Continua na mesma linha. Continua na mesma linha. O que isso quer dizer, essa rocha? Olha aqui para mim. Para mim concluir, nem vou ler lá, eu vou direto por aqui. Você acha que Jesus Cristo morreu para as rochas? Você acha que Jesus Cristo morreu para que as rochas se partissem? Claro que não. Isso é um sinal, isso aponta para uma outra coisa. Quem sabe você está orando, eu conheço uma senhora, e o nome dela era minha mãe. Com quantos anos que a mãe morreu? 74 anos que ela partiu para a glória. Quantos anos ela tinha quando ela teve o Gedeão? Uns 20 anos. Vamos botar 20. Isso quer dizer o quê? Que ela ficou quantos anos? 54 anos. Ela ficou orando por esse homem. Você sabe o que é isso? 54 anos. Ela ficou impondo as mãos e declarando isso e aquilo. E, irmãos, eu digo isso para que você saiba, mas era algo terrível. Ela mesmo disse que um dia o Senhor mostrou quem era esse homem. Deus mostrou para ela quem era ele. E eu não vou, enfim, algo horrível. 54 anos orando. Cuida do meu filho. Eu penso que desses 54 vamos tirar aí 10 anos, porque ele, dos meus 56, eu já disse isso aqui, eu nunca ouvi algo de bom que ele fez. E ela não viu o que ela vai ver. Irmãos, esse romper das rochas aponta para o coração endurecido de um pecador. Eu entendo assim, e eu entendo que eu entendo bem entendido.
Porque Jesus não morreu, irmãos, para estourar pedra. Estourar pedra nós temos dinamite. Estourar pedra nós temos hammer. E eu tenho alguns para estourar pedra. Eu gosto. Mas, irmãos, não tem hammer, não tem dinamite, não tem nada que estoura, que quebra, que parte, que mói, que tritura o coração empedernido de um pecador. Agora, depois do romper do véu. Esse romper do véu, aleluia, ele tem um poder tremendo. Ele dá o tom. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E esse poder quebra o coração mais endurecido. Porque ele disse, eu vou o quê? Eu vou arrancar esse coração. E eu vou colocar um coração de carne. Eu vou colocar um coração mole. Eu vou colocar Ah, meu Deus, meu irmão. O poder que tem na cruz do Calvário. A palavra da cruz do Calvário. Ela quebra, ela mói, ela parte, ela tritura o coração empedrecido, o coração endurecido do mais vil pecador. Está apontando para isso. E eu quero chegar no último milagre. Só vou falar isso. O outro milagre. Os sepulcros se abriram. Uau, olha como a coisa vai caminhando. O véu se rompe. Tem um terremoto. As pedras se partem. E os sepulcros se abrem. Irmão, o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, Paulão? Isso aqui é aquele grito de Paulo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que está a morte, o teu aguilhão? Onde é que está o teu poder? Onde é que está a tua estrutura? A morte de Cristo balançou, bacana. A morte de Cristo foi lá, detonou a base, estourou a base. Morte, hoje acabou. Terminou os teus dias de glória, morte. Os sepulcros se abriram, as tumbas se abriram e os mortos se levantaram. Isso é o grito de Paulo. Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Os túmulos foram abertos. A verdade que isso revela é que Jesus venceu a morte. Venceu a morte. Ele destruiu o poder da sepultura por causa da sua vida, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição. A tumba perdeu o poder, a sepultura perdeu o seu terror, a morte tornou-se uma tragédia. É algo grandioso quando a cruz abre dessa forma, dessa maneira, os sepulcros. Agora, por um outro lado, você aplicando isso espiritualmente, não é mesmo? Você não pode convencer um pecador. Você não tem como você convencer o pecador de que ele está morto e de que ele está numa sepultura. Não tem como eu convencer, a não ser pela pregação da morte de Cristo. A morte de Cristo convence, irmão. A morte de Cristo convence. Um dia, eu estava aqui na minha casa, já contei isso aqui, mas isso ficou marcado na minha... Porque isso ilustra, sabe, às vezes, algo para você, um ponto de ligação para aumentar a tua fé. E eu estava, irmãos, com uma taça de sorvete, que eu estava escondido atrás da taça de sorvete. Tinha saído da geladeira, né? Uma taça de sorvete, e estava assim, pronto para me sentar com a taça de sorvete na frente da televisão. O telefone toca. Prim! Eu digo, Jesus, esse prim aí é terrível. Pastor! Vem aqui, pastor. O que houve? Não, pastor, tem um negócio aqui em casa que eu não sei o que é. É mesmo? É, pastor, vem aqui, pelo amor de Deus, está assim, assim.
Mas e o fulano? Não, pastor, essas coisas assim tem que ser da Assembleia de Deus. Nada contra os outros. Mas foi o que ela falou, viu, Lemuel? Tem que ser da Assembleia. Eu disse, tá bom, minha irmã. Nós vamos aí. Cheguei na casa deles. Minha esposa, estava eu e a minha esposa. Eu falei para ela, você fica atrás de mim. E só fica dizendo glória a Deus. Só fala glória a Deus e amém. E fica na minha retaguarda. Pois não, minha irmã. Ah, pastor, vim aqui. Aí entramos lá num lugar e tal. Chegamos lá numa sala, numa cadeira daquelas de escritório. E um homem mais alto do que eu, talvez. Só de cueca. Diz, fica atrás de mim, querida. É ele o problema. Aí eu fui. Senhor, o meu sorvete está lá derretendo. Resolve logo isso aqui. E eu falei para ele assim, e aí, meu amigo, tudo bem? Uma risada que foi uma coisa gutunal. Que horas tem isso, hein, gente? Jesus Christ. Irmãos, ele levantou-se e aquilo não parava de crescer. Não parava de crescer, que eu tive que fazer assim. O que tu quer aqui? Eu vim aqui para te ver. Não tenho nada contigo. O que tu viesse fazer aqui? Aí eu me enchi de homem, me enchi de Jesus, me enchi do Espírito Santo e disse, eu vim aqui para te dizer que tu perdeu. Hoje tu perde aqui, bacana. Mas em quem é que te mandou aqui? Eu vim aqui no nome daquele que te venceu lá na cruz do Calvário. E tem uma coisa, não tenho muito tempo. Levanta a tua mão e dá glória a Deus aí, sem encostar nele. Aqui tem. E aí eu me enchi do Espírito Santo. Levanta a mão aí e dá glória a Deus. Pastor Silvio, e ele começou, parecia que ele estava levantando um trator. E a mão dele não saía do lugar. Levanta essa mão em nome de Jesus. Levanta que hoje tu perde. E tal, e ele começou, o coração em pedra, era um paralelepípedo e tal. E ele fazendo a força. E ele disse, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu digo, levanta a mão e dá glória a Deus. E no momento, ele levanta as duas mãos. Lágrimas do tamanho de uma clica caíram dos seus olhos. E ele deu, para a glória de Deus, glórias a Deus. Yeah! O poder de Cristo que morreu na cruz, ele dá o tom. A partir de hoje é assim, é vencer ou vencer. O poder desse Cristo que morreu na cruz. Amado, vamos para o outro. Eu vou falar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que chegar no final aqui. Me aguardem um minutinho. O outro é o seguinte. E eles foram entraram na cidade. Nem encontrei mais. Eles entraram na cidade. Veja. O véu se rompe. Olha a sequência. O véu se rompe. Wagner. É Wagner? Ainda é. O véu se rompa, Wagner. A terra treme, Wagner. As rochas se partem, Wagner. E a sepultura se abre. E uma vez que a sepultura se abriu, o abrir da sepultura, o poder da cruz imparta vida nos mortos. Eu tenho que correr aqui. E a Bíblia diz de que eles saem das suas sepulturas. E para onde é que eles vão mesmo? Não é para a cidade. A questão aqui não é só a cidade. A questão aqui é a qualidade da cidade.
Ah, irmãos, aí eu canto assim, ó. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Irmão, não é só o ressuscitar. O segredo aqui não é só o ressuscitar, é para onde que esses crentes vão, é para onde que esses homens vão. Não quero, o tempo passou, eu fico assim, às vezes até me perco um pouquinho. Eles saíram e foram para a cidade santa. Irmão, tem uma outra questão aqui que é muito linda. Eu imagino a porta, alguém bate na porta. Alguém bate na porta. Toc, toc. Vai lá ver quem é. Não, vai lá, senhora. Aí ele abre a porta, o esposo dela. Oi, querida. Isso! Isso tem um sentido, irmãos. Mostra para os outros o que Jesus fez na tua vida. Mostra para os outros. Irmão, depois de você estava morto, a Bíblia diz, você estava numa sepultura, você estava preso, mas Deus colocou vida em você. Deus te tirou daquele lugar. Como é que nós não temos prazer em vir para a igreja? Essa cidade santa, irmão, um pedacinho da cidade santa, um place daquela cidade santa é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Não inventa coisa para não vir para a igreja. Se você é nascido de novo, se você é crente, se você é salvo, se quebrou esse coração de pedra, se foi colocado um coração de carne, se o Espírito Santo de Deus habita em ti, tu tem prazer em vir para a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Último, porque tudo isso caminha para o último. Agora eu concluo com o maior milagre. Irmãos, no lado da cruz, olha aqui para mim, fica de pé para mim concluir. No ladinho da cruz tinha um homem. Tinha um homem. A Bíblia não dá o nome desse homem, mas a Bíblia diz quem ele era. A Bíblia diz que ele era, Bebeto, um centurião. Um centurião. Estava ali do lado, irmã Rosângela. E quando ele vê tudo isso, e ele viu até um pouquinho mais, ele viu o eclipse, ele viu a escuridão, e depois ele percebeu o terremoto. Não sei se ouviu o romper das pedras, não sei se ele ouviu, mas o fato é, irmãos, de que ele era um centurião. Você sabe o que é o centurião? O centurião era um responsável por uma centúria, um grupo de 100 homens que estava ali para judiar de Jesus. Ele era o chefe. Ele estava administrando tudo aquilo, aqueles que socaram Jesus, aqueles que pregaram Jesus, aqueles, enfim, irmãos, ele era o chefe deles. E quando o véu se rompe, o terremoto acontece, as pedras se partem, os sepulcros se abrem, os santos saem. Ele diz assim: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Tudo, irmãos, aponta para a conversão desse centurião. Sabe, ele mostra o tom, o que é o caminho. A partir de agora vai ser assim.
a última pessoa que eles esperassem, que aceitava Jesus. A última pessoa. Certamente ele era o Filho de Deus. Pode não ter sido uma conversão completa. Pode não ter sido uma conversão, enfim, ele não disse tudo o que deveria dizer. Mas o caminho é esse. Aquele coração endurecido. Por que é que ele não falou antes? Por que é que ele não disse antes? Não, porque o coração estava de pedra. Aponta para isso, meu amado. Nessas palavras, eu sei que o Senhor falou com alguém aqui nesta noite. E se o Senhor falou contigo, sabe, irmãos, eu tenho para mim, e as coisas que eu tenho para mim, eu tenho elas muito bem tidas. O pior lugar, irmão, me entenda, depois você me procura que eu te explico isso. Mas o pior lugar para uma pessoa desviada estar é dentro da igreja. Deixa eu te explicar isso. Quando eu falo de desviado, não estou falando de... Não, eu estou falando daquele desviado, o X9. Porque como é que eu vou chegar pro Rogério? Rogério, você quer aceitar Jesus? Não tem como. O camarada é presbítero. Ele é o segundo do líder do Ministério Famílias. Como é que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou chegar para ele? E vou dizer, você precisa aceitar Jesus? Só numa revelação mesmo. Mas as minhas revelações são assim, não, são na palavra. Às vezes Deus usa de uma forma diferenciada, como usou hoje a irmã Andréia. Mas o meu dom é esse, falar pela palavra. O pior lugar é estar aqui dentro. Então não espere que alguém venha a você. Você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa aquilo. Porque não vai acontecer. Então deixa a palavra falar contigo. Se tem alguém aqui, irmãos, que está colocando empecilhos para vir à casa de Deus, que tá ficando difícil de ser crente, levanta a tua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar contigo. Deixa o poder da palavra, cede para a palavra, perde para a palavra, perde para a palavra. Você vai ganhar sempre quando você perder para a palavra. Deixa a palavra trabalhar, olha para a palavra, ouça a palavra, aplica a palavra. É a palavra que quebra o coração, é a palavra que desce ao Espírito e imparta a vida no Espírito. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. O nosso tempo passou, nós precisamos ministrar a Santa Ceia. Não tenho tempo, vem à frente agora, em nome de Jesus. Eu sei que tem vidas. Vai. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está o véu rasgou, o caminho. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Deus falou contigo, Deus tocou no teu coração, Deus falou contigo, eu sei, bacana. Eu sei que Ele falou. Cede aí. Cede hoje. Cede agora. Vem aqui à frente. É momento de conserto. É momento de acerto. É momento de se entregar. É momento de ceder. Você quer ganhar? Perca hoje. Lágrimas. Andréia. Não é possível. Não que não vale muita coisa, vale muito. Mas eu quero que você coloque a cabeça no travesseiro nesta noite. Hoje Deus falou comigo. Eu vou orar. Pastor Wellington, chegue aqui. Em nome de Jesus. Onde você estiver,
Bota a mão no teu coração aí. Bota a mão no coração. Isso. Mas pastor, está tudo bem. Que bom que está tudo bem. Então bota a mão nesse teu coraçãozinho bom. Levanta a outra ao céu. E vamos orar em o nome de Jesus. Aleluia, a oportunidade ainda está aberta. Você vai esperar um terremoto? Você vai esperar as pedras se fenderem? O que você vai esperar? Deus bradar do céu e dizer: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Você tem a oportunidade hoje. A igreja aqui não está para envergonhar ninguém, pelo contrário. Aleluia, nós somos chamados para dar vida e vida com abundância. Se você quer, saia do seu lugar, venha aqui na frente, no nome de Jesus. Vença você mesmo. Aqui já tem uma alma. Tem uma alma aqui, pastor. Vem aqui com ela. Isto. Tem mais gente, irmãos. Eu sinto da parte de Deus que tem gente nesse lugar. Oh, irmãos, olha só, desde o início do culto, eu sei que é um culto profético. Aleluia, tá vindo mais. Tem mais, pode vir, porque Deus está quebrando os grilhões. Deus está quebrando os ferrolhos. Meu, olha, tira a vergonha, afasta a vergonha, abre o teu coração. Tá chegando mais gente chorando, tá chegando gente que precisa. Só esse Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele, irmãos. Por isso que ele rasga o véu, para mostrar para você que você estava distante dele, mas agora ele se aproxima diante de ti. Quer ver? Vem, 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 sai do teu lugar e venha. Eu sei que tem mais gente aí, e Deus quer você aqui na frente. A palavra foi ministrada, é para você. Que coisa linda. Levante a sua mão, estenda as suas mãos para cá. Maravilhoso e eterno Deus. Pai, que palavra profética. Palavra que dá vida. Palavra que é como um martelo que esmiuça a penha, que destrói as rochas. Pai, vai destruindo as rochas agora, no nome de Jesus. Corações petrificados, corações petrificados agora, seja eles quebrados, seja eles destruídos, toda rocha, toda pedra, oh, em nome de Jesus. Oh, irmão, pode vir, porque Deus está, olha, Deus está neste lugar. Aleluia, Jesus. Vai tomando teus filhos nas tuas mãos, segundo a tua palavra. Vai gerando vida, vai gerando seu vida agora. Vai se limpando corações, perdoando, santificando eles, segundo a tua palavra, porque a tua palavra é santificadora. Pai, no nome de Jesus, vai trazendo cura na alma, vai salvando, libertando, curando, quebrando os grilhões para a glória do teu nome. Pai, a tua palavra, ela não volta vazia, mas antes faz aquilo que te apraz. Te apraz nesta noite da vida, oh, vida em abundância, vida, vida, vida. Recebe a vida de Deus, recebe a vida de Deus, recebe a unção de Deus. Olha, vai sair gente nesta noite aqui diferente. Vai sair pessoas aqui nesta noite, mesmo que você não veio. Você vai sentir mais desejo de buscar a Deus, de seguir a Deus, amar a palavra, buscar a palavra, buscar Deus.